Você já se perguntou por que líderes brilhantes destroem seus próprios impérios? O que Maquiavel descobriu ao estudar obsessivamente os príncipes que falharam vai chocar você. Não foram os inimigos externos que derrubaram a maioria dos líderes. Foi algo muito mais sutil, muito mais perigoso. Maquiavel alertava: confiança mal calibrada destrói impérios inteiros. A neurociência moderna confirma sua observação de 500 anos. Verdadeira confiança estratégica não é sentimento, é ferramenta focada em resultados. Neste vídeo, revelo os 7 erros mortais específicos que destroem sua aura de poder, estratégias secretas que Maquiavel identificou há 500 anos e que Harvard 2025 confirma. Ao final, você dominará o blueprint completo para desenvolver virtude verdadeira, confiança baseada em resultados, não ilusões. Mas antes de revelar esses erros devastadores, você precisa entender que cada um deles funciona como uma armadilha psicológica que captura até os líderes mais experientes. Vamos começar com o primeiro erro mortal que mais destrói carreiras executivas, e você provavelmente não vê chegando. O primeiro erro mortal é a armadilha do superposicionamento. Cameron Anderson, da UC Berkeley, documentou um fenômeno devastador. Pessoas com excesso de confiança consistently se posicionam em situações além de sua competência real. Elas confundem a aparência de virtude com capacidade estratégica verdadeira. Vou te contar sobre um CEO que conheci pessoalmente. Aos 28 anos, startup promissora havia levantado 50 milhões em funding. Sua confiança era contagiante nas apresentações, até o dia em que os dados de mercado contrariaram suas projeções. Em vez de recalibrar, ele dobrou a aposta. Investiu mais 20 milhões em marketing agressivo, convencido de que sua visão estava correta. 6 meses depois, a empresa faliu. Este é o superposicionamento em ação, confundir convicção interna com competência estratégica. Pense nos empreendedores que mencionamos. 81% acreditam ter chance de sucesso muito acima da realidade estatística. Eles não estão mentindo conscientemente. Eles genuinamente acreditam em sua capacidade. Mas Maquiavel alertava sobre isso há 500 anos. Confundir autoconfiança com competência estratégica é o primeiro passo para a destruição política. O superposicionamento impede a disposição flexível essencial para a retenção de poder. Quando você se compromete com uma posição baseada em confiança inflada, você perde a capacidade maquiaveliana de se adaptar rapidamente às mudanças de circunstância. O príncipe confiante demais torna-se rígido. O príncipe rígido torna-se vulnerável. Esta é a ironia cruel. A confiança que inicialmente projeta competência, eventualmente expõe incompetência quando testada pela realidade. Os dados de Anderson mostram que pessoas superconfiantes assumem riscos desproporcionais e persistem em estratégias falhas muito além do ponto racional de abandoná-las. Mas espere. Isso é apenas o primeiro erro. O próximo é ainda mais devastador, porque a maioria dos líderes nem percebe que estão cometendo. Esta superconfiança leva diretamente ao nosso segundo erro mortal, e este é ainda mais perigoso porque parece ser força. Os estudos de Harvard de 2025 revelam uma tendência interessante. Liderança colaborativa está se tornando mais eficaz que dominância pura. Mas muitos líderes confiantes interpretam isso erroneamente. Imagine um gerente que herda uma equipe desmotivada. Primeira reunião, ele bate o punho na mesa. As coisas vão mudar aqui.
3 semanas depois, 2 dos melhores funcionários pedem demissão. Por quê? Porque a autoridade baseada em medo cria resistência invisível. Maquiavel observou que subordinados podem formar alianças silenciosas contra líderes que confundem poder com intimidação. A mesma confiança que conquistou poder pode destruí-lo quando mal calibrada para o contexto moderno. O líder verdadeiramente confiante entende que a autoridade no século XXI requer legitimidade, não apenas poder posicional. Quando você usa a autoridade de forma coercitiva por insegurança disfarçada de confiança, você inadvertidamente constrói resistência organizada contra si mesmo. Maquiavel observou que o dilema moderno de medo versus amor evoluiu. Hoje, liderança eficaz requer uma terceira via, influência baseada em competência demonstrada e criação de valor mútuo. O líder excessivamente confiante perde essa nuance e reverte ao modelo binário primitivo de dominância ou submissão. Esta é a armadilha. Quanto mais você força a autoridade por insegurança disfarçada, mais você sinaliza fraqueza estratégica para observadores experientes. Verdadeira autoridade surge naturalmente de competência comprovada e criação de valor consistente. Mas aqui está onde a situação se torna verdadeiramente perigosa. Quando você força a autoridade por insegurança, isso desencadeia um mecanismo de defesa inconsciente ainda mais devastador. Quando essa armadilha da autoridade se aperta, ela dispara um padrão ainda mais devastador. Líderes que usam mal a autoridade frequentemente desenvolvem o que chamo de paralisia estratégica. 43% dos executivos com síndrome do impostor desenvolvem rigidez compensatória. Pare por um segundo. Você já se pegou defendendo uma decisão que sabia que estava errada só porque admitir o erro pareceria fraqueza? 43% dos executivos fazem isso todos os dias. Eles se tornam inflexíveis em suas estratégias porque flexibilidade seria interpretada internamente como admissão de incompetência. Maquiavel alertou sobre líderes que falham em ajustar estratégias conforme as circunstâncias mudam. Confiança tornando-se inflexibilidade é uma armadilha psicológica letal. Você fica preso em padrões de pensamento e ação que funcionaram no passado, mas são inadequados para realidades presentes. Steve Jobs exemplificava a virtude quando abandonou o Newton em 1998. Outros executivos teriam defendido o projeto. Afinal, havia custado milhões de anos de desenvolvimento. Jobs reconheceu que flexibilidade estratégica importava mais que consistência de ego. Matamos nossos próprios bebês para criar o iPhone, ele disse mais tarde. Esta disposição flexível sobre autoimagem fixa transformou a Apple. A verdadeira virtude requer disposição flexível sobre autoimagem fixa. Quando sua confiança está baseada em manter consistência, em vez de otimizar resultados, você perde a capacidade adaptativa essencial para a liderança estratégica de longo prazo. O estrategista confiante demais torna-se previsível. O estrategista previsível torna-se explorável. Isso manifesta-se em executivos que persistem em modelos de negócio obsoletos, líderes políticos que não ajustam mensagens para audiências em evolução e generais que aplicam táticas de guerras anteriores a conflitos contemporâneos. A confiança, quando mal calibrada, impede aprendizagem estratégica contínua. A ironia é devastadora. Sua força inicial torna-se sua fraqueza terminal.
A mesma confiança que estabeleceu sua reputação eventualmente destruirá sua relevância se não for constantemente recalibrada com realidade em mudança. Aqui está a verdade aterrorizante que a maioria dos executivos descobre tarde demais. O que você está prestes a aprender no próximo erro acabou com mais carreiras que crises de mercado. O quarto erro mortal é a fraqueza do perfeccionista. Existe uma diferença psicológica crucial entre cometer um erro e ser um erro. Pessoas excessivamente confiantes frequentemente não conseguem distinguir entre falhas operacionais e falhas de identidade. Maquiavel estudou príncipes que falharam exatamente por isso. A análise histórica mostra que líderes fracassados tinham uma característica comum: incapacidade de extrair inteligência estratégica de falhas operacionais. Eles personalizavam falhas em vez de sistematizá-las como informação útil para refinamento estratégico. Pare um segundo. Você já se pegou defendendo uma estratégia que claramente não funcionava mais? Isso é exatamente o que estou falando. A confiança defensiva bloqueia fluxos de informação essenciais para a tomada de decisão eficaz. Quando você protege sua autoimagem, em vez de otimizar seus resultados, você inadvertidamente se isola dos dados mais valiosos, feedback sobre suas limitações atuais e oportunidades de melhoria específicas. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais confiante você se torna defensivamente, menos informação útil você recebe sobre sua performance real. Menos informação real você tem, pior suas decisões se tornam. Decisões piores levam a mais falhas, que por sua vez aumentam comportamentos defensivos. Aqui está onde fica realmente assustador. Porque quando esse ciclo defensivo se instala, ele prepara o terreno para algo ainda pior. E é exatamente esse ciclo defensivo que cria as condições perfeitas para nossa próxima armadilha. Porque quando você está internamente protegendo sua imagem, algo inevitável acontece. Você começa a se isolar externamente dos recursos que mais precisa. As pesquisas de liderança de 2025 enfatizam a importância da segurança psicológica. Mas muitos líderes confiantes interpretam essa necessidade como fraqueza pessoal. Vou te dar um teste simples. Quantas pessoas na sua vida podem te contradizer abertamente sem que você se sinta atacado? Se a resposta for menos de 3, você já está na armadilha do isolamento. Confiança eliminando necessidade de conselheiros é suicídio estratégico. Mesmo Maquiavel dependia de redes de conselheiros para a inteligência política eficaz. Warren Buffett mantém um círculo interno de conselheiros há décadas. Charlie Munger frequentemente contradiz Buffett publicamente, e Buffett agradece por isso. Charlie me salva de milhões em erros todo ano, ele admite. Esta não é fraqueza, é inteligência estratégica. Falsa confiança manifesta-se como eu sei tudo. Verdadeira confiança manifesta-se como eu sei que não sei tudo. Redes de inteligência estratégica são essenciais, não opcionais. Quando sua confiança o convence de que você pode operar de forma autossuficiente em ambientes complexos, você se priva dos sistemas de informação necessários para decisões de alta qualidade. A verdade maquiaveliana é que líderes verdadeiramente competentes constroem sistemas de informação robustos precisamente porque são confiantes o suficiente para reconhecer suas limitações cognitivas. Falsa confiança manifeste-se como isolamento. Verdadeira confiança manifesta-se como construção inteligente de rede.
Isso é particularmente relevante no contexto moderno, onde velocidade de mudança e complexidade sistêmica excedem capacidade individual de processamento. O líder solitário confiante é uma fantasia perigosa que ignora realidades informacionais da tomada de decisão estratégica contemporânea. O sexto erro mortal é a armadilha da expertise. Scott Plous documentou como o efeito Dunning-Kruger opera especificamente em paisagens estratégicas. Pessoas com competência genuína em uma área frequentemente supergeneralizam essa competência para domínios relacionados, mas distintos. Pense em um engenheiro brilhante que fundou uma startup. Ele dominava a tecnologia, código perfeito, arquitetura impecável. Mas quando chegou a hora de vender para investidores, aplicou a mesma lógica técnica. Resultado: apresentação fria, sem conexão emocional. Ele não conseguiu entender que influenciar pessoas requer competência completamente diferente de escrever código. Sua expertise se tornou sua prisão. A estratégia de sucesso de ontem pode ser a derrota de amanhã. Esse princípio de virtude fundamental é frequentemente esquecido por líderes que desenvolveram confiança baseada em sucessos históricos. Eles assumem que competência demonstrada em contextos passados automaticamente se traduz para desafios futuros. Conhecer os limites de sua competência estratégica é uma meta-habilidade crítica que muitos líderes confiantes nunca desenvolvem. Eles confundem familiaridade com maestria e experiência com expertise transferível. A armadilha da expertise manifesta-se quando você aplica modelos mentais que funcionaram em situações anteriores para contextos que demandam abordagens fundamentalmente diferentes. Sua confiança baseada em sucesso passado o cega para requisitos únicos de desafios presentes. Maquiavel observou que príncipes frequentemente aplicavam estratégias que funcionaram contra um tipo de inimigo contra inimigos que operavam com lógicas completamente diferentes. A confiança em táticas comprovadas tornou-se rigidez estratégica letal quando contextos operacionais mudaram. Agora chegamos ao erro mais insidioso de todos, aquele que até os especialistas de Harvard lutam para compreender completamente. É o erro que separa líderes autênticos daqueles que apenas performam liderança. Este é o momento, o erro que separa verdadeiros líderes de fingidores. O que você descobrir nos próximos 60 segundos ou o elevará acima de 90% dos executivos. Ou revelará por que você tem lutado o tempo todo. Este é o momento de intensidade máxima, porque aqui descobrimos a verdade central que Maquiavel tentava nos ensinar há 500 anos. Confiança interna não equivale à influência estratégica externa. Esta é uma descoberta revolucionária dos estudos de Harvard de 2025. Presença executiva está mudando de projeção para ressonância. Clareza emocional supera demonstrações de dominância. Aqui está a verdade brutal que vai chocar você. 90% dos líderes que acreditam ser confiantes estão medindo a variável errada. Eles medem como se sentem, não o que produzem. Elizabeth Holmes é o exemplo perfeito. Sua confiança interna era inabalável. Ela genuinamente acreditava na Theranos até o fim. Mas sua influência estratégica externa desmoronou quando resultados reais foram testados. Ela mediu confiança por como se sentia internamente, não por outcomes que produzia. O resultado: prisão e destruição completa de sua reputação. Esta é a falácia da projeção em sua forma mais devastadora.
A análise de Harvard mostra que líderes eficazes no contexto atual focam em resultados mensuráveis em vez de sentimentos internos. Esta é a verdade maquiaveliana central. Resultados importam, sentimentos não importam. Confiança baseada em resultados é sustentável. Confiança baseada em sentimentos é vulnerável. Aqui está a revelação estratégica que mudará sua perspectiva. Confiança deve ser medida por outcomes, não por sensações internas. Quando você mede confiança por como se sente, em vez de por resultados que produz, você está usando o sistema de medição errado para a variável errada. A falácia da projeção é assumir que sua confiança interna é automaticamente percebida como competência externa. Mas influência real emerge de criação de valor demonstrável, não de projeção de autoimagem. Pessoas respondem ao que você entrega, não ao que você sente sobre si mesmo. Esta interconexão cria uma teia de vulnerabilidades estratégicas. Quando erros de confiança se combinam, eles criam pontos cegos estratégicos exploráveis por competidores experientes. Padrões de reconhecimento mostram como erros de confiança levam à cegueira estratégica sistemática. O contexto moderno é particularmente implacável. 4 em cada 10 líderes estão deixando posições devido ao desalinhamento entre confiança percebida e competência demonstrada. O mercado está se tornando mais eficiente em distinguir confiança real de performance de confiança. Agora que você reconhece essas 7 armadilhas mortais, chegou o momento crucial. Como desenvolver virtude verdadeira? O blueprint que desenvolvemos integra 500 anos de sabedoria maquiaveliana com neurociência moderna. Aqui está seu plano de 30 dias para desenvolver virtude verdadeira. Semana 1. Audite suas competências reais versus percepções internas. Crie uma matriz de competências onde você classifica sua habilidade de 1 a 10 em domínios específicos. Depois, peça feedback anônimo de 3 pessoas que trabalham com você. Compare as avaliações. Gaps revelam pontos cegos críticos. Semana 2. Construa sua rede de conselheiros estratégicos seguindo estes 3 passos. Identifique suas 3 maiores áreas de fraqueza, encontre especialistas nesses domínios que podem te contradizer sem diplomacia e estabeleça reuniões mensais para feedback direto. Semana 3. Implemente análise de feedback diário com estas perguntas-chave. Que resultado mensurável produzi hoje? Que feedback ignorei por desconforto? Onde apliquei expertise antiga em contexto novo. Semana 4. Teste sua nova confiança calibrada em situações reais, usando estes indicadores: taxa de acerto em previsões, qualidade de decisões sob pressão e velocidade de ajuste estratégico quando dados contradizem expectativas. Análise de dinâmicas de poder. Compreenda padrões baseados em influência versus padrões coercitivos. A dinâmica de poder mudou fundamentalmente desde Maquiavel, mas os princípios subjacentes permanecem válidos. Influência sustentável emerge de criação de valor mútuo, não de dominância unilateral. Revisão de inteligência estratégica. Construa redes de conselheiros e mecanismos de feedback robustos. Mesmo o líder mais competente precisa de sistemas de informação que excedem capacidade individual de processamento. Treinamento de disposição flexível. Pratique adaptação estratégica contínua. Desenvolva a capacidade de modificar abordagens baseadas em mudanças de contexto sem interpretar flexibilidade como fraqueza pessoal. Desenvolvimento de virtude. Construa confiança baseada em competência demonstrada versus confiança baseada em sentimentos.
Esta distinção é fundamental para a liderança estratégica sustentável. Pare. Antes de implementar qualquer coisa, faça a si mesmo esta pergunta que separa líderes de sucesso daqueles que ficam presos nos mesmos padrões para sempre. Qual dos 7 erros você reconheceu em si mesmo? Esta autoavaliação já ativa a primeira camada de virtude, consciência estratégica. Agora, vamos transformar essa consciência em implementação prática. A estratégia de implementação requer 3 avaliações estratégicas imediatas. Primeiro, audite suas competências reais versus percepções internas. Segundo, analise suas redes de informação para identificar pontos cegos potenciais. Terceiro, revise suas métricas de sucesso para focar em resultados objetivos. Estude líderes fracassados historicamente para identificar padrões que você pode estar replicando inconscientemente. Integre psicologia moderna com estratégia clássica para desenvolver abordagens híbridas mais robustas. Construa estruturas de retenção de poder sustentáveis baseadas em competência comprovada. Lembra da pergunta inicial sobre por que 81% dos empreendedores falham? Agora você sabe exatamente o que eles não sabem. Os 7 padrões mortais que garantem o fracasso e, mais importante, como evitá-los. Você possui o que prometemos, o blueprint maquiaveliano para a confiança que gera resultados reais. Superposicionamento, uso incorreto de autoridade, inflexibilidade, perfeccionismo defensivo, isolamento, armadilha da expertise e falácia da projeção. Você agora reconhece essas armadilhas antes que elas o capturem. Mais importante, você tem as ferramentas maquiavelianas para construir confiança baseada em resultados reais, não em ilusões perigosas. A verdade final que muda tudo. Meça sua confiança pelos resultados que ela produz, não pelos sentimentos que ela gera. Amanhã, em cada decisão importante, pergunte-se: estou baseando isso em dados externos ou em conforto interno? Esta única pergunta calibrará sua confiança automaticamente. Esta síntese de sabedoria renascentista e neurociência moderna não é coincidência. Maquiavel antecipou em 500 anos descobertas que Harvard confirma apenas agora sobre dinâmicas de poder e confiança estratégica. Quando você integra essa perspectiva temporal única, você desenvolve vantagens que competidores focados apenas no presente jamais alcançarão. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Conhecer esses erros não muda nada. Só existe uma coisa que transforma conhecimento em poder real. Sua autoavaliação determina seu próximo nível de poder. Nos comentários, escreva apenas o número do erro que mais reconhece em si mesmo, 1 a 7, e adicione uma palavra sobre como isso tem impactado sua liderança. Esta transparência estratégica é o primeiro ato de virtude verdadeira, e eu responderei pessoalmente com insights específicos para seu padrão. O próximo vídeo revela o teste dos 90 segundos de Maquiavel, o método exato que ele usava para identificar quem tinha virtude real versus quem apenas performava confiança. Você descobrirá como aplicar este teste em qualquer situação de liderança e nunca mais será enganado por confiança falsa. É a ferramenta de diagnóstico que faltava ao seu arsenal estratégico. Clique no próximo vídeo e transforme insight em poder real.